Estamos aqui então com três versões bíblicas, que é do canto esquerdo aqui, Arai, que é a Bíblia que tem as referências das palavras originais. Temos aqui também a TNM 2015 e temos aqui a versão amplificada de 2020, que é uma versão literal com os colchetes, explicações bem interessantes sobre algumas passagens, ok? E hoje a gente vai estar conversando sobre um texto bíblico registrado em Lucas, capítulo 7, que é bem interessante para os dias que nós estamos vivendo. Uma forma que eu decidi para poder ajudar as pessoas, né, que estão passando por desespero, por problemas, né, devido à crise dessa doença aí que está se espalhando no mundo afora. Muitas pessoas realmente não estão sabendo lidar com essa situação. Então, que esse vídeo sirva para ajudar essas pessoas a ver o princípio bíblico que envolve, né? Será que estamos no fim? Muitos estão apavorados, né? Achando que sim. Mas as profecias bíblicas ajudam a gente a entender a corrente do tempo. E nada melhor do que seguir, né? O que as profecias diz. Vamos começar aqui, ó. Vamos ler pela tradução do Novo Mundo, tá? 2015. Vamos começar por ela. Vamos começar no versículo 7 do capítulo 21 do livro bíblico de Lucas, Evangelho. Diz assim: Perguntaram-lhe os apóstolos, né, de Jesus, perguntaram-lhe então: Instrutor, quando acontecerão realmente estas coisas? E qual será o sinal de que estas coisas estão prestes a ocorrer? É uma pergunta bem direta que os apóstolos fizeram a Jesus, né? Quais coisas que eles queriam saber? Que eles estavam perguntando a Jesus que iria acontecer e estava prestes a ocorrer. Aqui no versículo 6 e versículo 5, deixa um pouco claro para nós. É sempre bom a gente ler o contexto. Mais tarde, quando alguns estavam falando sobre o templo, sobre como era adornado com belas pedras e com dádivas oferecidas a Deus, né? Desculpa aí, errei uma palavra aqui. É adornado. Bom, quando eles estavam lá, né, falando a respeito do templo, da beleza do templo, das pedras grandes que havia no templo, dos sacrifícios que eram oferecidos no templo, Jesus Cristo respondeu para eles assim, olha, ele disse: Quanto a estas coisas que vocês estão vendo, o templo, as ofertas, os sacerdotes, as pedras, virão os dias em que não ficará pedra sobre pedra sem ser derrubada. Jesus estava indicando então para os seus discípulos, Mateus capítulo 24, fala que quem fez essa pergunta para Jesus foram os discípulos. Em particular ainda, Jesus Cristo respondeu aos discípulos também, né? E ele falou que o templo seria destruído. Era algo muito difícil de um judeu entender aquilo, porque para eles, né, os judeus, tudo estava, a vida deles, né, a vida dos judeus, girava em torno do templo, em Jerusalém. Tanto é que todos os homens, né, eles tinham que subir a Jerusalém 3 vezes no ano para poderem adorar no templo. Então o templo era o centro da adoração dos judeus. Então falar que não haveria mais templo era algo muito complicado para um judeu entender. E principalmente, né, pessoas que eram tão devotas como os apóstolos. Quando Jesus Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra ali, eles associaram aquilo com o fim do mundo. Eles não conseguiam entender que aquele
pedra sobre pedra, o templo deixaria de existir por muitos e muitos anos, né? Porque para eles, quando o templo chegasse ao fim, também o mundo chegaria ao fim. Ou seja, acabaria o mundo porque acabou o templo. Ou seja, eles não teriam mais aquele lugar para adorar a Deus. Então o mundo acabaria, né? E aí o Messias, né, construiria um outro templo que o profeta Ezequiel tinha profetizado. A grande maioria dos judeus, né, que acreditavam no Messias, eles pensavam mais ou menos assim, que se o templo fosse destruído, o Messias logo viria e reconstruiria outro no lugar, que é aquele templo de Ezequiel. Todos os judeus conheciam as profecias de Ezequiel. E eles sabiam que a descrição do templo de Ezequiel é diferente do templo que eles viam ali. Então, para eles, destruir aquele grande templo da adoração era o mesmo que o mundo acabar, o Messias chegar e construir o templo de Ezequiel. Então é mais ou menos isso que os apóstolos ali estavam querendo saber quando eles perguntaram a Jesus no verso 7, né? Que quando aconteceria aquelas coisas? Que coisas? O templo cair, né? E qual seria o sinal, né? Qual seria o sinal que iria mostrar para eles o tempo em que o templo cairia e que Jesus viria, né? Como na cabeça deles, eles entendiam, né? Que Jesus Cristo voltaria e reconstruiria o templo, né? O templo de Ezequiel, o outro templo, né? Eles não tinham ainda percepção de muitos assuntos. Mas o fato é que o templo ele foi destruído em 70 era comum, bem diferente do que os discípulos entendiam, bem diferente do que qualquer judeu da época entenderia. Jamais na cabeça de um judeu, tanto fiel ou infiel que seja, caberia a ideia de que o templo seria destruído naqueles dias, né? E que ou se acontecesse do templo fosse destruído naqueles dias, logo viria o Machia para reconstruir o templo. Por isso que eles associam a pergunta aos fins dos tempos, porque eles não desvinculavam a adoração a Deus sem o templo. Deu para entender esse contexto? Aí o Machia, Jesus, Yeshua HaMashiach, ele explica no verso 8 dessa forma. E ele disse: Cuidado, para não serem enganados, pois muito virão em meu nome dizendo: Eu sou, e está próximo o tempo devido. Então, muitos diriam: Eu sou, e diria: Está próximo o tempo devido. Não vão atrás deles. A verdade é que quando Jerusalém foi destruída, né, em Roma, Roma atacou Jerusalém e destruiu o povo judeu ali, apareceu muitos e muitos falsos cristos falando que era o tempo do fim e do restabelecimento de todas as coisas, né? E muitos, depois que passou o templo, né? O templo foi destruído, Jerusalém foi destruído, muitos perderam até a fé, porque não viram o Mashiach voltar para reconstruir o templo, né? Então, até alguns dos que eram discípulos desanimaram, porque eles não entendiam essa questão, né? Por isso que Jesus Cristo está dizendo aqui: cuidado para não ser enganados, pois muitos virão à base do meu nome dizendo eu sou, e diriam também: está próximo o fim, está próximo o tempo devido. Por quê? Porque os acontecimentos que iriam ter no mundo, várias vezes no mundo, teriam grandes acontecimentos e as pessoas não saberiam interpretar direito esses acontecimentos, principalmente esses com relação, né, ao templo, às pedras sobre pedras, que a maioria deles não conseguiram interpretar bem essas profecias e muitos até perderam sua fé e outros foram desviados por falsos profetas, né? E hoje, né, o que mais existe é isso também. Aí no verso 9 diz: Além disso, quando ouvires falar de guerra e tumultos, não fiquem apavorados, pois estas coisas têm de acontecer primeiro, mas o fim não ocorrerá imediatamente. Bom, vamos conversar um pouco sobre isso. Ouvir falar de guerras e de tumultos
o que mais tem hoje, né, gente? É algo que precederia o fim, ou seja, aconteceria antes do fim. E aí, o que Jesus Cristo disse? Não ficareis apavorados. Olha só o que diz aqui na versão amplificada. E quando ouvirdes, de guerras e insurreições, distúrbios, desordens, confusão. O que tem hoje em dia, o que mais acontece hoje em dia, é isso aqui, ó. Distúrbio, desordens e confusão, né? Protestos, por isso, por aquilo, né? O que está acontecendo em vários países no mundo, né? Na América do Sul, né? A gente vê essas coisas acontecerem. Como já aconteceu em várias ocasiões também em outros lugares. Por isso Jesus Cristo disse: não fiqueis alarmados e tomados pelo pânico e aterrorizados. Tomados pelo pânico e aterrorizados. Essas coisas não são motivos dos seguidores de Jesus, os cristãos, ficarem aterrorizados. A palavra aqui, olha, aterrorizado, a palavra original, aqui, ó, essa versão aqui, verteu por assusteis. Vamos ver o que significa aqui, ó. Clicando aqui, ó, aparece essa explicação aqui, ó. Então, a definição aqui é daquilo que provoca fuga. Daquilo que provoca fuga. Quando você vê um exemplo, né? Quando você vê um bicho, um leão, você vai correr, não é verdade? Por quê? Porque você sentiu medo. Terrificar, ficar aterrorizado com aquilo que você está vendo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aonde aparece essa palavra na Bíblia? Ela aparece em duas partes da Bíblia. Em duas partes da Bíblia ela aparece. Primeiro, aqui nesse texto que a gente está lendo, Lucas 21:9. Não vos assusteis. E também aparece em Lucas 24:37. Eles, porém, surpresos e aterrorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Quando Jesus Cristo estava andando sobre as águas, né, e os discípulos estavam no barco, né, e, e aí eles viram uma pessoa andar sobre as águas, os discípulos, né, ficaram espantados quando eles viram uma pessoa andar sobre as águas, né? Porque nunca ninguém jamais andou sobre as águas. Então, essa palavra, aterrorizado, espantado, fora de si, ou algo que se faz correr. Deu para entender bem, né? Essa palavra só aparece nesses dois textos, nessas duas partes da Bíblia. E é interessante que Jesus Cristo aqui, olha, ele está falando exatamente isso, olha. Não fiqueis aterrorizados. Quer dizer, não precisa achar que precisa fugir de medo, ou ficar aterrorizado, sem força, ou sem ânimo, por causa desses problemas. Não precisa. Porque estas coisas têm que acontecer. Precisam acontecer. Precisam exatamente ser assim. Quais coisas que precisam ser assim? Bom, versículo 10 fala sobre as guerras que nós estamos vendo. Versículo 11, que é o ponto que nós queremos observar agora. Haverá grandes terremotos num lugar após outros, falta de alimentos e pestilências. E as pessoas verão coisas atemorizantes e grandes sinais do céu.
podemos dizer que, de certa forma, já estamos vendo isso, terremotos, não em grande escala, mas isso vai intensificar à medida que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ele se aproxima do seu julgamento. Falta de alimento já é uma realidade no mundo há muitos anos, mas isso vai intensificar mais quando estiver próximo da grande tribulação, pois o mundo hoje é um mundo globalizado, as cidades não produzem mais alimento. Então, na crise dos caminhoneiros, a gente viu como que já estava complicado abastecimento, né, dos supermercados, dos próprios postos de gasolina. Então, na grande tribulação, a falta de alimento vai ser algo, uma realidade, porque vai existir muitas guerras civis, né, muitos problemas civis que vai impedir que os alimentos cheguem. Não é que os alimentos vão parar de existir no mundo. Eles vão continuar existindo, mas eles não vão conseguir alcançar as pessoas. Eu até ilustro isso como a situação da pessoa que está com anemia, né? Não é que ela não tem sangue, ela tem sangue. Ela só não tem muitos glóbulos vermelhos que levam o oxigênio para as várias partes do corpo. O que vai acontecer na grande tribulação é exatamente isso. Não é que não vai ter o alimento vai ter, né? Só que pelos distúrbios sociais que vão acontecer, pelo mundo estar globalizado hoje, então o alimento não vai chegar nas cidades. Eles vão ficar estocados, vão apodrecer nos grandes armazéns pelo mundo afora. E as pessoas vão morrer de fome em alguns lugares do mundo, né? Praticamente todos, né? Todos os grandes centros vão estar passando por períodos terríveis. Mas o que eu gostaria de mencionar aqui do texto é esta palavra, pestilências. E as pessoas verão coisas aterrorizantes e grandes sinais nos céus. Novamente, repete o que o verso 9 disse. Então, estas pestilências foi definido aqui na Bíblia amplificada como pragas, moléstias, epidêmicas, malignas e contagiosas ou infecciosas, que são mortais e devastadoras. Vocês conseguem fazer uma relação com o que nós estamos vivendo agora? Sobre essa definição dessa palavra? Parece alguma coisa conhecida? É semelhante a alguma coisa que nós estamos vivendo hoje? Né? Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês nesse vídeo é que estas coisas são profecias bíblicas. De forma alguma, nenhuma das profecias que estão na Bíblia, nenhuma delas, vão deixar de se cumprir. Então, estamos vivendo uma fase das profecias. Isto indica o quê? Que o fim está próximo. Mas, como o próprio Jesus Cristo disse, aqui no verso 9, eu gostaria muito que vocês colocassem no coração de vocês, mas o fim não ocorrerá imediatamente. Por que é importante nós cristãos sabermos dessa informação? Esses eventos é como se fosse um termômetro. A cada temperatura que vai atingindo desse termômetro, está indicando que a água vai entrar em ebulição. Entende? Então, é como se essas coisas que vai acontecendo, né, no mundo, vai sendo, vamos dizer assim, um ponteiro desse termômetro que está subindo, até tudo entrar em ebulição. Só que uma coisa ainda não aconteceu. O que não aconteceu? As pessoas verão coisas aterrorizantes e sinais dos céus. Isso aqui ainda não aconteceu. Então vai acontecer. E quando isso acontecer, a gente pode ter certeza que realmente o fim está bem próximo, né?
O que a gente tira de proveito disso? Bom, vamos atentar a uma profecia que o profeta Isaías fez. Isaías, aqui no livro de Isaías, o profeta disse assim, olha, Isaías 26:20. Vá, povo meu, e entre nos seus quartos e feche as portas atrás de si. Esconda-se por um instante, até que passe o furor. Aqui, olha, fez referência a quartos. Entre seus quartos e feche a porta atrás de ti. Depois falou para esconder-se por um instante, até que passe o furor. O furor aqui, olha, é o próprio Jeová. Pois vejam, Jeová está saindo do seu lugar para ajustar contas com os habitantes dessa terra. Então, o furor que está passando é o próprio Jeová. Então, não se engane, essas coisas que têm acontecido no mundo são julgamentos de Jeová na terra. Se observarmos o texto de Apocalipse, lá fala sobre as tigelas da ira de Jeová que são lançadas na terra. 7 tigelas. Cada tigela daquela representa uma coisa, né? Não dá para falar tudo agora, porque é muito extenso o estudo. Então, Jeová, na pessoa de Jesus, como representante dele, ele sai ao mundo para causar essas coisas no mundo. É igualzinho o que acontecia na nação de Israel, quando a nação de Israel estava rebelde. Jesus passava no acampamento e acontecia um monte de coisa ruim. Acontecia mortes, acontecia doenças, né? Uma ocasião teve que se fazer uma estátua de cobre, de uma serpente, eles tinham que olhar para ela para serem sarados, né? Por causa da idolatria do povo. Bom, todas as vezes que o povo se comportava mal, Deus mandava pragas. E essas pragas era o anjo que passava no acampamento e causava essas pragas, que era o próprio Filho de Deus. Não se engane, hoje é a mesma coisa. Aí você vai falar assim: ah, então Deus está causando essas coisas. De certa forma, sim. Por quê? Porque Deus ele vai julgar o mundo, né? Com pragas, com pestilências, como ele fez no Egito. As 10 pragas que teve no Egito, quem causou foi Deus que causou, né? Ah, então quer dizer que o coronavírus é Deus que está causando? Deus ele está permitindo que as doenças se alastrem na Terra para afligir a humanidade. Não sei se vocês repararam, muitas pessoas estão começando a falar de Bíblia, começando a falar de Deus. Então essas coisas precisam acontecer, como Jesus Cristo disse. E essa referência de quarto interior é uma referência na Bíblia que está aqui, olha, Mateus capítulo 6. Olha só o que diz aqui no capítulo 6, versículo 5. Versículo 5. Também quando orares, não haja como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas principais, para serem vistos pelos homens. Digo a vocês a verdade, eles já têm plenamente recompensa. Mas quando você orar, este é o ponto. Entra no seu aposento reservado e depois de fechar a porta, ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai
que observa em secreto o recompensará. Vamos fazer uma coisa aqui agora, extremamente importante. Vamos comparar os textos, né? Então vamos lá. Isaías, vou voltar em Isaías, para vocês conseguirem ver a relação. 26, 20. E aqui eu vou colocar também a versão tradução do Novo Mundo, né? De 2015. Tradução do Novo Mundo de 2015. Ok? Vou só fazer aqui isso. Então, olha só o que diz aqui na tradução do Novo Mundo de 2015. As duas é tradução 2015, tá dando para ver, né? É a mesma Bíblia, é a mesma referência. Então, ó, vá, povo meu, entre em seus quartos. Aí, a nota atrás, a nota de Isaías, capítulo 26, 20, traz o quê? O que ela traz? Aposentos internos. Não é isso? E fecha as portas atrás de ti. Esconda-se por um instante até que passe o furor. Mas quando você orar, entre no seu quarto reservado, aposento interno, aposento interno. Deixa eu colocar outra cor aqui. Interno, que é o mesmo que reservado. E feche outra cor. Vocês veem os paralelos. Fecha a porta. Então, esses dois textos é um paralelo. O que Jesus Cristo estava falando aqui, Jesus estava fazendo um link para Isaías, capítulo 26, versículo 20. Quando nós estivermos vendo estas coisas ruins que está acontecendo no mundo, o que a gente tem que fazer? Esse texto aqui está querendo dizer que a gente tem que orar. Oração. O Pai que está em secreto vai nos ajudar. Quando a reverberação estiver passando, o furor estiver passando, o que é a reverberação e o furor? Esses sinais terríveis dos últimos dias que estarão passando no mundo como julgamento de Deus. A gente vem aqui em Apocalipse, né? Aqui, olha. Então vi outra maravilha no céu, grande e maravilhosa, advertência de acontecimento de significado ameaçador. Havia 7 anjos trazendo 7 pragas, aflições, calamidades, as quais eram as últimas, pois com elas a ira, a indignação de Deus fica completamente expressa. Alcança seu clímax, está acabada. Então, a ira de Deus, né, o furor de Deus, a reverberação de Deus, é o que está mencionando aqui no livro de Isaías, profeticamente falando, para os nossos dias. Esconde-se por um instante até que o furor passe. O que é o furor? Ele é representado aqui por 7 pragas, em 7 tigelas. E cada uma delas significa uma coisa que vai acontecer no mundo. Até que esta última tigela seja derramada e se complete a ira de Deus, que é o próprio Armagedon. A última tigela a ser derramada, né, é o Armagedon, onde se completa a ira de Deus. O que podemos aprender disso tudo? Não devemos ficar com medo. Ao invés disso, devemos entrar em nossos quartos, nossos aposentos e orar.
Em vez de ficar amedrontado, sem saber o que fazer, com medo, não, precisa. A única coisa que você precisa saber é que essas coisas vão acontecer, que ainda não é o fim e que você precisa orar para você continuar vigilante. Orar para você conseguir passar pelas provações que estão para acontecer. Vamos mais uma vez aqui no livro de Mateus, capítulo. Mais uma vez, não, a primeira vez, né? Nós estávamos lendo Lucas, agora vamos ler Mateus, né? Aqui, ó. Por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria se esfriará. Vamos só pegar uma outra versão aqui rapidinho, para vocês entenderem um pouquinho sobre isso aqui, ó. Porque a gente sabe que os cristãos, eles vivem sobre a lei do Cristo, né? Todos sabem disso. É Novo Testamento judaico. Novo Testamento judaico. E vamos agora. Não, fiz errado aqui. É isso aqui que eu quero fazer. Pronto. Não, não deu certo. Agora sim. Todas as Bíblias estão. Isto. Peshita. Bíblia Peshita. Isto. Então, por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria se esfriará. Então, a palavra usou aqui, ó, apostasia, afastamento. Por causa do afastamento da lei, por se multiplicar a apostasia, o amor da maioria se esfriará. Aqui usou. Por que o Novo Testamento judaico usa afastamento? Porque a ideia aqui, né, de lei, as pessoas pensam, né, que estamos fora da lei, mas não estamos fora da lei, né? Então, estamos debaixo de lei de Cristo, como o apóstolo Paulo falou. Torá. Torá. O que é a Torá? A primeira Torá foi escrita em pedras. E a segunda Torá escrita nos nossos corações. Então, por causa do aumento do que é contra as coisas, a Torá de Deus, a lei de Deus que está escrita no coração dos sinceros, as pessoas se distanciar da palavra de Deus, a Bíblia, ia se afastar. Essa palavra significa afastamento. Faria com que o amor das pessoas elas iria esfriar. Mas quem perseverar até o fim, que será salvo. O que Jesus Cristo está querendo dizer aqui? Nós já vimos a importância da oração ao enfrentarmos esses problemas. Outro ponto que nós estamos vendo agora é perseverar até o fim. Fim de quê? Fim de quê? Fim de quê? Duas coisas. Ou o fim da sua vida, ou o fim do sistema. Pode acontecer os dois, entendeu? O fim pode acontecer ou o fim da sua vida, você morreu para você, ponto final, ou o fim do sistema. Quem perseverar até o fim dessas duas coisas vai ser salvo. Talvez o nosso fim seja a nossa vida.
talvez nós podemos ver o fim desse sistema. Então, o ponto aqui é perseverar. Perseverar em quê? Amor pela Torá. Amor pelo mandamento inscrito em nossos corações. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. O que é a Torá escrita no coração? O que é a lei escrita no coração que o apóstolo Paulo falou? Se nós mantermos o amor no nosso coração pela lei de Deus, que foi escrita em nosso coração, e não deixar esse amor se esfriar, nós vamos conseguir perseverar até o fim e vamos ser salvos. Ou o fim de nossa vida, ou o fim do sistema. Por isso, não tenha medo das coisas que estão acontecendo agora. Aproveite a quarentena. Você não pode sair de casa, você não pode às vezes trabalhar, você não pode ir no campo, você não pode pregar direito, né, da forma que era antes. Não se preocupe, né? Aproveite esse tempo para você orar, entrar no seu quarto interior, chegar seu joelho no chão, se você talvez nunca fez isso, faça. Ore pelas pessoas que estão no mundo desesperadas, ore pelas pessoas que estão sofrendo com as coisas que estão passando. Estreite seu relacionamento com o nosso Pai e aumente o seu amor pela lei de Deus que está no seu coração. Não se afaste, né, das coisas de Deus, porque o problema do medo, Jesus Cristo disse lá no versículo que nós lemos, e vamos até ver aqui em Mateus como é que foi escrito isso. O problema do medo é que nos paralisa. E o medo faz com que as pessoas se distanciem do amor de Deus. Então, uma das táticas que é muito útil, né, do inimigo contra as pessoas é o medo. Por quê? Porque as pessoas ficam com medo e aí elas param de pensar em Deus, porque elas estão com medo. Entende? Olha só, vocês ouviram falar de guerras e notícias de guerras. Cuidado para não ficar apavorados. Cuidado, é um alerta de Jesus. Jesus Cristo dá esse alerta a todos nós. Ó. Cuidado para não ficar apavorado com essas coisas. Cuidado para não deixar que o seu amor pela Torá, ou seja, a lei de Deus que ele colocou no teu coração, escreveu por meio do Espírito Santo, ele diminua, porque você está apavorado. Cuidado para você não deixar que o amor ao próximo diminua. Cuidado para que o medo não te paralise. Então não tenha medo dessa situação. Coisas piores virão, isso é verdade. Piores do que essas agora. Para falar a verdade, isso não é nada em comparação com as coisas que estão para frente ainda. Mas se você permanecer amando o seu Criador, amando sua lei e amando o seu próximo, você vai conseguir, como no versículo nos mostrou, perseverar até o fim. Espero que vocês tenham gostado desse breve estudo. É uma forma que eu estou tendo para revigorar os irmãos e revigorar as pessoas nesses tempos difíceis, né, que estamos vivendo. E talvez, mesmo que às vezes ficou um pouquinho grande estudo aí de 30 minutos quase, você tá com tempo mesmo em casa, né? Você não tá fazendo muita coisa nada por causa da quarentena. Então aproveite para meditar, para ler, para estudar, né? Faça da palavra de Deus o seu alimento, tá bom? Muito obrigado pela atenção.